Conecta. Oferecimento LGK e Fundação Dom Cabral. 3Med. V4 Santos, Dias e Com. Olá, eu sou Rogério Martins e começa agora mais um programa Conecta aqui na TV Cultura Litoral. Hoje eu recebo a sócia-diretora do escritório Origina Arquitetura, Laila Ferreira. Laila, prazer te receber aqui. A gente se conhece já há um bom tempo, nos conhecemos através do LEED, você era CEO do LEED Mulher, eu fui por um período CEO do LEED. Lá começou uma relação muito boa e eu percebi o tamanho do seu talento como arquiteta. Afinal, a Casa LEED foi projetada por você. Então, é um prazer te receber aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. A gente se conheceu no LEED e, assim, desde o início eu sempre aprendo muito com as nossas conversas. Então, sim, assim, estou muito feliz de estar aqui participando do programa. É um prazer te receber. E eu já vou começar a primeira pergunta falando de profissão. Eu, como te falei aqui nos bastidores, eu gosto muito de entrevistar pessoas que mudaram de carreira como eu. E você, eu sei, porque a gente já falou sobre isso, você começou sua carreira como publicitária bem-sucedida, trabalhou em grandes agências de publicidade e decidiu mudar de carreira para a profissão de arquiteta. Como é que foi essa mudança? Então, trabalhei 8 anos no mercado publicitário, na OG, atendia marcas grandes, como Unilever, Souza Cruz. E teve um momento que eu quis mudar de profissão, porque na verdade eu queria mudar para Santos, eu queria melhorar a qualidade de vida. Eu estava pensando em ter filho e eu tinha uma vida muito louca em São Paulo, muito maluca, porque a publicidade toma muito tempo, da gente. E numa cidade grande como São Paulo e sem parentes por perto, então seria muito difícil eu ter filho lá. Então foi para mudar a qualidade de vida. E eu vim para Santos e abri um buffet. Comecei a fazer cursos no Sebrae, cursos para fazer plano de negócio e tal, e abri um buffet e estava reformando meu apartamento. E aí teve um momento que eu vi que eu estava gostando mais da reforma do que dos assuntos do negócio que eu ia abrir. Então eu acabei usando todo esse meu conhecimento que eu estava ali buscando para abrir um negócio, para abrir o meu escritório de arquitetura e eu já entrei na faculdade já pensando no escritório, em abrir o escritório. Que legal. Então você que nos vê em casa, é mais um dos meus entrevistados que eu faço questão de trazer para incentivar quem está disposto a mudar de carreira, quer arriscar, não ter medo de fazer essa mudança, porque no caso da Laila e de tantos outros, foi uma mudança que trouxe muito sucesso. Eu conheço bastante dos seus projetos, sou um admirador do teu trabalho e assim, eu vejo que é um trabalho bem contemporâneo. Você segue alguma linha criativa específica ou vai muito ao gosto do cliente mesmo? Na verdade, o que guia o meu trabalho é a essência do cliente, o gosto do cliente, a forma como ele vai usar a casa. E eu tenho uma forma dentro do meu processo de criação, do meu processo de briefing, de descobrir o que vai agradar esse cliente em termos de conceito, em termos de estética, e o que vai agradar em termos de uso com as perguntas que eu vou fazendo, eu vou conseguindo extrair isso dele. Porque, na verdade, é difícil eu te perguntar, por exemplo, qual é o seu estilo? Você falar minimalista, eu sou clássico. É difícil a pessoa falar e saber exatamente o que gosta. Mas eu tenho dentro da minha técnica de briefing uma forma de buscar isso do cliente e eu faço o projeto de acordo com o cliente. Eu não tenho uma linha, assim, é só contemporâneo. Não, se eu tiver um cliente que gosta de clássico, eu vou fazer um projeto clássico. Eu procuro trazer um pouco de sofisticação em todas as linhas que eu faço. Então, você vai perceber que mesmo meu projeto, que é mais industrial, ele tem um toque mais sofisticado, que é clássico, que é contemporâneo. Eu trago um pouquinho de sofisticação no que eu faço, mas é sempre o estilo que vai agradar o cliente. Eu trouxe isso muito da publicidade também, porque na publicidade você não cria nada que não seja especificamente direcionado para o público-alvo, senão você não vende. Sim. Então, essa forma de criação do meu escritório eu trouxe do processo de criação de uma agência de publicidade. E acho que esse acaba sendo um diferencial, porque os projetos eles são assim, extremamente personalizados. O cliente olha e tem a sensação quase que foi ele que fez. Sim. Não, eu acho ótimo. Eu acho ótimo e isso corrobora também outras entrevistas que eu fiz aqui falando sobre a mudança de carreira,
que você não perde nada do conhecimento que você adquiriu com outra profissão. Você vê no caso da Laila, ela aproveita totalmente essa preocupação com o gosto do cliente, entender a mente do cliente, o desejo do cliente para entregar os projetos mais adequados. De novo, mostrando que nada se perde, tudo se soma. A carreira de publicitária colabora muito para a carreira de arquiteta e o sucesso que ela vem tendo aqui na profissão, aqui na Baixada Santista com o escritório dela. Laila, não só a construção civil ou os escritórios de arquitetura, várias profissões, vários segmentos da economia tiveram um forte crescimento durante a pandemia, em detrimento de outros que fecharam as portas. No caso da construção civil, a gente sabe que explodiu, né? Você sentiu isso também? Sentiu, o mercado todo sentiu. As pessoas estavam em casa, né? Então, de repente, aquele espaço da casa que te incomodava, mas você não ligava, você queria era viajar, você estava gastando dinheiro em outras coisas da tua vida, né? E aí, de repente, as pessoas viram que tinham que cuidar da casa, porque a casa era onde eles estavam, é onde te traz o bem-estar, né? E então, cresceu bastante, principalmente projetos residenciais, né? Foi o que mais teve boom na pandemia. Mas foi um baque inicial, assim, desde o início, quando a gente teve que ir para casa, eu pensei, o que a gente vai fazer agora? Então eu comecei a fazer cursos, peguei um monte de curso online para fazer, comecei a movimentar o escritório, pedia para os clientes mandarem foto deles em casa, comecei a mostrar o projeto que eu já tinha feito, dos clientes usando a casa com os projetos que eu já tinha feito. E eu achava que não ia aquecer, mas aí a gente viu que começou a aquecer bastante e a gente não parou, tinha horários diferentes para trabalhar, né? Porque as pessoas estavam em casa, então a gente tinha às vezes só 2 horas para quebrar. Então tinha que ser, foi uma correria grande. Mas foi gostoso porque assim, a gente conseguiu levar um bem-estar para as pessoas que estavam ali em casa, né? Conseguiu modificar a casa delas para que elas pudessem usar de uma forma melhor durante aquele período, né? Bom, como a Laila explicou, o período de pandemia, assim como para vários setores da economia, no caso da arquitetura, representou um grande crescimento. Para alguns foi um grande sofrimento, mas ela aproveitou esse momento da pandemia para conquistar muitos clientes e eu tenho certeza que vai mantê-los por muito tempo. Laila, não só no setor de arquitetura, a gente depende de terceiros para executar bem o nosso trabalho. Mas na construção civil isso é um grande gargalo, né? Depender de marceneiro, de mestre de obras, de pedreiro, enfim, gesseiro, não é? É uma série de fornecedores que você depende. É muita gente. Como é lidar com esse staff? Porque eles são determinantes para o teu resultado final, não é? Essa é uma parte essencial do trabalho, porque eu explico isso bastante para o cliente, que quando eu mostro ali aquele 3D para ele, a imagem do projeto dele pronto, que ele já se sente ali no ambiente que a gente ainda vai fazer, para aquele ambiente virar realidade, eu preciso contar com mais de 30 empresas, com muitos funcionários em cada uma dessas empresas. E para dar certo, eu preciso que todo mundo trabalhe junto e seja comprometido. Né? Então, assim, eu tenho as empresas que eu já estou acostumada a trabalhar, que eu sei que são comprometidas, não só com a entrega, mas também com pós-venda. A gente tem boas empresas aqui na região e eu procuro trabalhar com essas empresas que estão acostumadas a atender bem o meu cliente. Né? Então, quando eu mostro para ele que eu já tenho esse rol de lojistas e de empresas que eu gosto de trabalhar, eu deixo sempre livre, tá? O meu cliente que tem algum fornecedor que já seja da confiança dele, eu vou, explico o projeto, mostro tudo, vou na loja, escolho tecido, da mesma forma como eu faço com os que são meus parceiros. Mas os que são meus parceiros, eu mostro para ele como são pessoas que vão atender bem no processo inteiro. E fora que a gente tem uma coisa que assim, acontece muito durante uma obra, de ter algum problema com um ponto de um fornecedor. Por exemplo, deu alguma coisa errada na instalação de uma pedra. Se eu tiver que quebrar aquela pedra quase já no final da obra, eu vou atrasar, então eu chamo todo mundo junto e busco soluções com as pessoas que estão ali envolvidas. Então, às vezes, a solução vem da marcenaria. Ele aumenta um pouquinho a vista, o que seria um problema da pedra já não vai ser mais, e não foi nem a pessoa da pedra que resolveu, foi a da marcenaria. Então, quando está todo mundo trabalhando junto, né? São empresas que estão comprometidas comigo também, com os meus clientes, eu consigo que, às vezes, até um
resolvo um problema do outro e nem chega no cliente o que seria um problema. Então, mas aí para isso eu tenho que estar trabalhando com as empresas que eu já tenho relacionamento e que eu sei que atendem bem o meu cliente. Não, perfeito. Eu acho que quando você contrata um profissional, escolhe um profissional, e tudo bem fazer vários orçamentos, escolher um arquiteto, geralmente é por indicação. A melhor coisa que você pode fazer é confiar no profissional, porque é uma pessoa que se dedica a isso, faz esse trabalho. E eu já tive, obviamente, como todos, decepções com fornecedores que a gente acaba contratando direto, e com um arquiteto qualificado que tem o seu time para entregar aquele resultado e comprometido com o resultado, costuma dar um resultado muito melhor. Laila, eu tenho visto os seus projetos residenciais, são lindos, mas tenho visto também você participar de vários projetos corporativos. É uma nova vertente ou você já atendia aos dois públicos? Eu já atendi aos dois públicos. Depois da pandemia, a gente estava conversando também sobre esse processo, né? Depois da pandemia começaram a vir muito mais projetos corporativos. As pessoas voltaram para as empresas e as empresas viram a necessidade de melhorar o ambiente de trabalho daqueles funcionários, né? Então, hoje em dia, a gente tem, inclusive, um conceito dentro de projeto corporativo, que as pessoas trabalharam muito tempo em home office. A gente tem um conceito que é o office home. É você trazer características de casa para dentro do ambiente de trabalho. Então, você usar plantas, uma iluminação que, se é um ambiente fechado, ela traga um pouco que lembre um pouco a luz do dia. Você ter ali um cantinho com frutas, que a pessoa estava acostumada a trabalhar em casa, ela ia lá na geladeira, pegava uma fruta e ia lá. Então, você ter um cantinho assim também para os funcionários. Então, você trazer um pouco do conceito de casa para dentro do escritório, porque acaba que as pessoas passam muito mais tempo dentro do escritório do que em casa. Sim. Né? Então, tem esse conceito também e as pessoas quiseram muito melhorar o ambiente de trabalho depois da pandemia. Então, acho que talvez por isso você tenha visto que aumentou bastante. Sim. Mas eu gosto muito de fazer os dois. Eu gosto de fazer muito projeto de casa também, porque acaba sendo o sonho da pessoa, né? Você modificar ali o espaço que ela vive, eu gosto muito. Mas os projetos que chegam, tanto residenciais quanto comerciais e corporativos, eu procuro fazer da melhor forma possível para o cliente, né? Claro, claro. Como vocês percebem, os negócios eles vão se moldando de acordo com o mercado. Né? Alguém que está preparado para atender a uma demanda, no caso, uma arquitetura residencial, começa a receber demanda por ambientes corporativos, é uma adaptação que você faz, e a Laila se adaptou e hoje está trabalhando nos dois mercados, conseguindo um bom resultado para o negócio dela. Como todos os negócios têm que se adaptar, seja com pandemia, com crise ou com mudança de cenários. Então, para o empreendedor que está em casa nos assistindo, a adaptação ela é constante na vida de um empresário e serve de exemplo a adaptação que a Laila teve que fazer. Recebemos hoje no programa Conecta a sócia-diretora do Escritório de Arquitetura Origina, Laila Ferreira. Você acompanha o programa Conecta todas as segundas-feiras após o programa Roda Viva, às 23h45 e ao longo de toda a programação da TV Cultura Litoral, de segunda a sexta-feira. Acompanhe também o programa Conecta nas nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Conecta. Oferecimento LGK e Fundação Dom Cabral. 3med. V4 Santos, Dias e Com.